iniciativa privada. Por isso, hoje estão aqui representantes de entidades públicas de saúde, sistema SUS, representantes de entidades privadas de saúde, hospitais particulares, pronto-atendimentos, enfim, além do SESMIT, das maiores empresas aqui da região que foram convidadas a participar desse evento. Bom, no âmbito do SUS, nós temos a Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Dentre os objetivos desta política, são vários objetivos, vocês podem procurar depois a política na sua integralidade, mas a gente vai citar alguns. O objetivo é, um deles, identificar nas atividades produtivas as situações de risco aos trabalhadores. Outro objetivo é identificar as demandas, as necessidades e os problemas de saúde dos trabalhadores de um determinado território. Outro objetivo é a intervenção nos processos produtivos e nos ambientes de trabalho. E mais um objetivo é o estabelecimento e a adoção de parâmetros protetores em determinados estabelecimentos, em determinados setores produtivos. Para que se possa implementar esses objetivos, para que se possa identificar as situações de risco, intervir nos processos produtivos, intervir nos ambientes de trabalho, nós precisamos saber onde estão acontecendo os acidentes, onde estão acontecendo os adoecimentos. Sem dados, não é possível programar, organizar, criar uma política em saúde do trabalhador. Sem conhecer do que morre e do que adoecem trabalhadores, não é possível, de forma eficaz, estabelecer política pública em saúde do trabalhador. E para isso, e é isso que a gente está aqui hoje, a gente precisa de dados. E esses dados a gente só consegue obter mediante as notificações. Esses dados, então, sobre adoecimentos e acidentes, orientam a condução das políticas públicas em saúde do trabalhador. E aí está a importância da informação. O sistema de informação é um componente essencial no processo de trabalho em vigilância epidemiológica e controle de doenças. Ele é a base para a gestão dos serviços, porque ele orienta a implantação, o acompanhamento e a avaliação das medidas em saúde do trabalhador. Sem dados, os municípios, as vigilâncias em saúde do trabalhador ficam desempenhando suas atividades de maneira não orientada, não coordenada e dissociada da realidade de um determinado território. Por isso, lá no artigo 13 da Política Nacional da Saúde do Trabalhador, o artigo 13 determina que compete aos gestores municipais, secretários municipais de saúde, compete aos gestores municipais de saúde, dentre várias atribuições, lá no inciso 10 diz, implementar na rede pública SUS e na rede privada a notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, alimentando regularmente os sistemas de informação em seu âmbito de atuação, sistematizando e processando a análise de dados gerados pelo município. Então, a atribuição para que sistema SUS, Sistema Público de Saúde e unidades privadas de saúde alimentem de forma periódica esses sistemas de informação, a coordenação dessa atividade é do secretário municipal de saúde de cada um dos 52 municípios da área de atribuição do Sereste aqui de Palmeira, Sereste do Acronáutico. Pode passar. Bom, para que servem então esses dados? O objetivo desses sistemas, nós temos dois sistemas de informação aqui no Rio Grande do Sul. O sistema SINAM, que ele é um sistema nacional, e o sistema SIST, que ele é um sistema residual, ele se ocupa daqueles agravos remanescentes e ele é estadual. Essas informações, elas servem então para que a gente possa identificar do que morrem os trabalhadores, permitindo então, através do processamento desses dados, a intervenção nos processos produtivos, nos ramos econômicos, nas atividades econômicas que geram esses adoecimentos, esses acidentes graves, esses acidentes fatais. Então, para isso, através desses dados, é possível
desenvolver, elaborar um diagnóstico que possa subsidiar e orientar as políticas que foi expedida, todos receberam? A recomendação que foi expedida pelo Ministério Público do Trabalho. Essa recomendação, por óbvio, que vai ser acompanhada, a gente vai acompanhar a implementação, o cumprimento dessa recomendação por parte de todas as unidades de saúde que receberam, SESMIT das empresas, né, como isso vai se dar daqui para frente aqui na região. E lá nós fizemos até os quadrinhos explicativos para que vocês possam saber o que precisa ser notificado. Então, o que eu notifico para quem eu mando, esse NAM, esse IST, o que eu faço? Bom, o que precisa ser notificado? A notificação é compulsória, a notificação é obrigatória por lei. O que se deve notificar no SINAM? O SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação e ele é o Sistema Nacional de Informações. Qualquer serviço ou unidade de saúde vai notificar no SINAM o quê? Acidentes de trabalho com exposição a material biológico. Acidentes de trabalho grave, fatal ou com criança e adolescente. Percebam, acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes, independentemente da gravidade, devem ser compulsoriamente notificados no SINAM, por qualquer unidade de saúde. Intoxicação exógena, incluindo substâncias químicas, agrotóxicos, gases tóxicos, metais pesados, aí já puxando a audiência pública da parte da tarde de agrotóxicos, do fórum de agrotóxicos, que vai acontecer nesse mesmo local. Violência doméstica e outras violências, incluindo o trabalho infantil. Percebam, trabalho infantil por si só é uma violência que deve ser notificada no SINAM. Não precisa acontecer um dano, uma lesão à criança submetida a trabalho infantil. A gente está falando o próprio fato do trabalho infantil precisa ser notificado no SINAM. E a notificação ela é obrigatória e ela deve ser feita por qualquer serviço ou unidade de saúde. Os demais agravos, as entidades de saúde, os serviços de saúde, aqui incluindo o SESMIT das empresas, vão notificar no SIST, que é o Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador, é um sistema estadual, ele tem um caráter residual. Então a prioridade é aquilo que não se enquadra nas notificações do SINAM, serão notificadas então no SIST, certo? Todas, e isso é muito importante, todas as situações em que existam evidências sugestivas devem ser notificadas. Não são apenas situações confirmadas. Situações objeto de suspeita devem ser notificadas no SINAM, no SIST. Certo? Pode passar. O que é o acidente de trabalho fatal? O fatal é simples, né? Aquele que acarreta o óbito do trabalhador, seja ele imediatamente, seja ele posterior em decorrência do acidente. O acidente de trabalho grave, ele é aquele que acarreta mutilação, como amputações, perda de funções laborativas. E aí a próprio SEVES, que é o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, ele, para facilitar a caracterização daquilo que é ou não acidente grave, estipula várias situações que se enquadram como acidentes graves. E todos esses devem ser notificados no SINAM. E aqui eu vou citar alguns. Acidente grave é aquele que gera necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar, que gera incapacidade por ocupações habituais por mais de 30 dias, que gera incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, debilidade permanente de membro sentido ou função, perda ou inutilização do membro sentido ou função, deformidade permanente, aceleração de parto, aborto, fraturas, amputações, luxações, queimaduras, etc. Isso tudo são acidentes graves, acidentes de trabalho graves. E todos esses acidentes precisam ser notificados no SINAM, certo? O acidente, como eu disse antes, com crianças e adolescentes, sempre é grave, independentemente das consequências decorrentes desse fato. Pode passar. No SINAM, além daqueles fatos, serão notificados, além da intoxicação exógena, acidente grave fatal, contaminação com material biológico, as unidades sentinela, que
Macroeste. Macronorte é uma unidade sentinela. Um hospital, um pronto-atendimento caracterizado como sentinela. Um serviço de saúde credenciado como sentinela. Além daqueles fatos que todos devem notificar no SINAM, também vão notificar no SINAM câncer relacionado ao trabalho, dermatose ocupacional, Leri-Dort, aqui se tivermos algum frigorífico, por exemplo, sabemos que são muitos os casos de Leri-Dort, perda auditiva induzida por ruído relacionado ao trabalho, pneumoconiose relacionada ao trabalho, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Além desses fatos, os outros agravos, outros acidentes relacionados ao trabalho serão notificados no SIST pelas unidades sentinela. Significa, se nós não estivermos falando de unidade sentinela, um Leri-Dort vai ser notificado por uma unidade básica de saúde, uma unidade comum, ou o SESMIT no SIST, tá? Do contrário, vai notificar no SINAM se estivermos falando de entidade sentinela. Não existindo, então, ali é o que está escrito, não existindo unidade sentinela, vai notificar no âmbito do SIST. E aí, no próximo slide, isso aí está na notificação que vocês receberam, na recomendação, esse quadrinho explicativo, para que vocês possam identificar de forma bem fácil onde notifica o que, como notifica e para quem manda. Certo? Bom, pode passar. Aquilo ali é só um resumo, né, do que foi falado. A questão é, notifiquei no SINAM, notifiquei no SIST. Preciso emitir CAT? O que vocês acham? A notificação no SINAM, ela afasta a necessidade de preenchimento de CAT, de emissão de CAT? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Notificação no SINAM e no SIST, ela pode ser concomitante à emissão da CAT. O que acontece? No SINAM e no SIST, serão notificados os agravos relacionados à saúde de qualquer trabalhador, independentemente do vínculo. Ele pode ser empregado, ele pode ser servidor público, autônomo, trabalhador não remunerado, cooperado, aprendiz, desempregado, inclusive, aposentado, qualquer forma de ocupação. Um autônomo que vai lá, se acidenta, tem um acidente grave, vai ser notificado no SINAM. Isso vai gerar emissão de CAT? Não. A CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é obrigatória também, ela somente será emitida nos casos em que existe uma relação de emprego. E lá no artigo 22 da Lei 8213 de 91, ela diz que a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social, que é a emissão da CAT, até o primeiro dia seguinte, útil seguinte ao da ocorrência, e em caso de morte, imediatamente a autoridade competente sob pena de multa. Não havendo emissão de CAT pela empresa, a primeira obrigatoriedade é da empresa, mas não havendo emissão de CAT por parte da empresa, podem formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical, um médico que assistiu, ou qualquer autoridade pública. Isso significa que, se estivermos falando de um empregado, de uma relação de emprego, ocorreu um acidente de trabalho grave, vai ter uma notificação concomitante, tanto a emissão da CAT quanto a notificação no SINAM. Certo? São duas comunicações. Pode passar. O que acontece? A notificação ela é obrigatória. Entretanto, a partir da análise, agora a gente vai analisar vários dados aqui, a gente consegue perceber, inclusive pelas fontes oficiais, a existência de um número absurdo de subnotificação. A subnotificação de acidente ela é fraude, certo? É uma conduta fraudulenta da empresa que se nega a emitir uma CAT. Durante o período de afastamento do trabalho, quando este afastamento é relacionado ao trabalho, é uma doença do trabalho, é uma doença ocupacional, um acidente típico de trabalho, o empregado, por exemplo, recebe FGTS neste período. Se o afastamento não tiver relação com o trabalho, não há depósito de FGTS durante o período. Além disso, se ocorrido um afastamento superior a 15 dias, esse trabalhador acidentado ele tem estabilidade. Quando não há emissão de CAT, há uma fraude, inclusive, na estabilidade do empregado. Além, obviamente, de todas as fraudes previdenciárias, porque a AGU pode, por exemplo, se voltar regressivamente contra a empresa pelo pagamento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente,
coisa que não pode fazer quando ele é simples auxílio doença previdenciária, que não é relacionado ao trabalho, além da repercussão na alíquota do SAT, na alíquota do FAP, que geram então um dano social enorme. Todos vocês que trabalham com saúde do município aqui sabem que onde é que estouram os acidentes de trabalho? No pronto atendimento. É na UBS, é a saúde pública do município que infelizmente custeia os acidentes de trabalho, as doenças do trabalho que ocorrem nas empresas. Tudo acaba estourando na ponta. É na UBS, é no pronto atendimento, e isso gera um dano social muito elevado. Quem deveria estar pagando por esse adoecimento não é a população daquele município. É a empresa que não investe na adequação do maquinário, é a empresa que não investe na adequação dos postos de trabalho e gera adoecimento. Um acidente de trabalho pode acontecer por falha, evidente que pode, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, eles são evitáveis, desde que adotadas as medidas de prevenção. E quando as empresas elas percebem isso, elas percebem também que é muito mais barato investir na prevenção. É muito mais barato investir na proteção de uma máquina, na adequação de um posto de trabalho, do que depois ficar arcando com todas as indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Fora o dano social. A morte, a destruição de uma família, a amputação de membros, a inutilização, a perda da capacidade laborativa dos trabalhadores. O que acontece? Analisando então o anuário estatístico de acidentes de trabalho, o anuário da Previdência, analisando dados de 2014 a 2016, ali os dados são bem pequenininhos, acho que vocês não vão conseguir nem eu enxergar, se percebe que 2014 foram 60 mil acidentes de trabalho, 60.020 acidentes de trabalho. Desses 60.020, lá no próprio anuário da Previdência, se indica que desses 60 mil, 15.026 acidentes não foram comunicados. Não teve emissão de carta. Em 2015, foram 52.272 acidentes de trabalho, sendo que 11.707 não foram notificados, não houve emissão de CAT. 50.373 acidentes em 2016, sendo que desses 50.373, 11.219 não foram notificados. Isso eu estou falando do estado do Rio Grande do Sul. A gente não está falando de Brasil, tá? No estado do Rio Grande do Sul. Pode passar. Se nós formos, aqui eu fiquei realmente bem chocada com os dados de Palmeira. Foi o pior, viu, Rogério? É o pior município que a gente pegou de subnotificação de acidente de trabalho, CAT, foi Palmeira. 90%, na média de 90% dos acidentes de trabalho não foram comunicados. De todas as notícias coletivas que a gente fez em diversos municípios, foram os piores dados que nós encontramos de emissão de CAT. Percebam, em 2015 foram 213 acidentes de trabalho, sendo que desses 213, 188 não houve emissão de CAT. É quase 90% dos casos. E em 2016 foram 138 acidentes de trabalho. Desses 138, em relação a 111 deles não houve emissão de CAT. É 10% de emissão de CAT em relação aos acidentes ocorridos. Em nenhum município a gente verificou esses dados. Isso aqui, percebam, são os dados da Previdência. Essa é a pior fonte que a gente tem. É a menor fonte de acidentes de trabalho, qualquer análise que se faça é a Previdência. Em outras fontes a gente percebe que os números são realmente muito maiores. Pode passar. Percebam, foi realizada em 2013 a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. Na Pesquisa Nacional de Saúde, o pessoal do IBGE, eles compareciam aos domicílios, questionando se houve algum acidente, algum afastamento, o que aconteceu em decorrência do trabalho. E foi comparado esses dados obtidos na Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE com o Anuário Estatístico da Previdência Social. E se percebeu que no Brasil, enquanto na Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE foram apontados 4.948.000 acidentes de trabalho, no INSS apareciam 717.000 acidentes de trabalho
trabalho no Brasil. Isso significa que para cada acidente que consta nos dados da Previdência, ocorreram, na verdade, 7. Certo? 7 vezes mais acidentes do que aqueles registrados na Previdência. Se nós formos... Isso que a Previdência já contabiliza o não notificado. Percebam, se nós formos analisar o Rio Grande do Sul, foram 294 mil acidentes relatados na Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, enquanto que na Previdência constavam apenas 59.627 acidentes. Uma razão de mais ou menos 5 vezes mais do que aqueles notificados. Isso se percebe que a pesquisa nacional ele aponta que quase 7 vezes mais pessoas referiram ter sofrido acidente de trabalho do que aquelas que efetivamente constam nos anuários estatísticos da Previdência. Isso significa que há um percentual de acidentes de 589% a mais do que aqueles que foram notificados. Isso representa o quê? 13.744 acidentes de trabalho por dia no Brasil. 572 acidentes por hora. Os dados eles são realmente alarmantes. Certo? Pode passar. Aí, se nós formos analisar a OIT diz que para cada morte ocorrida no trabalho, acontecem 7 mortes decorrentes de doenças. Para cada morte ocorrida em decorrência de acidente típico, ocorrem 7 mortes por doenças do trabalho. E se nós formos analisar as CATs no período do Rio Grande do Sul apenas, de 2011 a 2016, nós vamos perceber que apenas 1% das CATs referentes a acidentes fatais referem-se a doenças. Então percebe, isso é evidente. Sempre que a gente está analisando CAT, a gente percebe que são os poucos que são notificados são os acidentes típicos. Foi lá, perdeu o dedo. Foi lá, perdeu uma mão. Foi lá, esmagou um braço. Foi lá, morreu. Isso é mais fácil de notificar. Doença, e isso ainda se subnotifica. Doenças são muito subnotificadas. O adoecimento é o grosso da subnotificação quando a gente avalia essas atividades econômicas que submetem os trabalhadores a condições de adoecimento, que propiciam um adoecimento maior do que a população normal. E isso, infelizmente, tem um índice ainda maior de subnotificação. Pode passar. Aí foi realizado, depois até o Rogério vai tratar melhor disso, foi realizado em relação aos dados de 2016 do Estado do Rio Grande do Sul, foi realizada uma pesquisa pelo Rogério, que é procurador do trabalho, que é o nosso coordenador da CODEMAT no Ministério Público do Trabalho, e pelo auditor fiscal do trabalho, Otávio, e eles publicaram no ano passado, no Abril Verde, os resultados dessa pesquisa. E aí eles perceberam, depois o Rogério vai tratar melhor disso, que isso nós estamos falando de acidente de trabalho fatal. É inacreditável que a gente tenha subnotificação de acidente de trabalho fatal. É inacreditável que isso ocorra. Porque a pessoa morreu. E ninguém explica como que essa pessoa morreu no trabalho. E nem se comunica e nem se notifica. Nesses casos, o que se percebeu foi, de todos os levantamentos, e eles utilizaram, e é aqui que a gente sentiu a necessidade de conversar com vocês. De conversar com a saúde pública, privada, SESMIT de empresas, porque foi o local onde os dados mais apareceram. Embora tenhamos municípios silenciosos, uma dificuldade enorme de notificação, ainda é a melhor fonte para verificar adoecimentos. E aí eles verificaram Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, dados emitidos de CAT, Polícia Civil, SINAM, CIST, tudo. A partir do cruzamento de dados, excluindo aqueles que se repetiram, obviamente, se percebeu que foram no estado do Rio Grande do Sul, em 2016, 206 acidentes de trabalho com empregados. Ou seja, 206 acidentes de trabalho fatais, sendo que destes, apenas 139 foram notificados. Apenas em relação a 139 houve emissão de CAT. A gente está falando de acidente de trabalho fatal, de morte no trabalho. Certo? Pode passar. Aí, a OIT estima que
é elevadíssimo. E a gente só percebe que o custo é elevado quando compara com os custos necessários para prevenir. Na maioria das vezes, não são investimentos milionários que são necessários para evitar os acidentes mais graves. Com poucas intervenções, se evitam acidentes graves e fatais nos ambientes de trabalho. Pode passar. E aí, eu queria convidar todos vocês, e assim, alguém falou aqui no início, a gente não tem os dados. Eu não me lembro quem foi nas primeiras intervenções. A gente não tem os dados, a gente não sabe o que acontece. Eu convido vocês a darem uma olhada, consultem o Observatório em Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Não são dados do Ministério Público do Trabalho. São dados oficiais, cruzados de várias fontes. Vocês conseguem fazer pesquisa por município. Vocês conseguem, é só escolher, selecionar o município. Num determinado município, vocês conseguem analisar quantos acidentes ocorreram, em que setores eles ocorreram, qual o agente causador, é máquinas, é equipamento, é agente biológico, produto químico, enfim. Vocês conseguem identificar o local, o agente causador, a atividade econômica, o custo previdenciário disso por município. Aqui a gente vai analisar dados mais abrangentes e aí se percebe ontem, tá? Se vocês entrarem agora, já vai estar diferente do valor. Ele fica constantemente atualizando, tá? Ontem, os dados foram extraídos dia 14 de maio de 2019. O que o Brasil, o país, gastou de 2012 até 14 de maio de 2019 em benefício previdenciário acidentário. Aqui nós estamos falando de auxílio doença acidentário, que é o B91, não é o auxílio doença previdenciário. Estamos falando de aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio acidente, todos decorrentes de acidente de trabalho. O que o Brasil gastou foi, e é inacreditável, 83 bilhões 143 milhões 472.854 reais em benefícios previdenciários. Isso representa 370 milhões 248.079 dias de trabalho perdidos em afastamentos previdenciários, de 2012 até 14 de maio de 2019. Isso representa 4.739.842 acidentes de trabalho registrados. Isso porque a gente não está falando aqui da subnotificação. E isso ainda representa 17.318 mortes acidentárias notificadas de 2012 a 14 de maio de 2019. Isso representa um acidente a cada 3 horas, 43 minutos e 42 segundos no país. Acidente fatal. Fora os demais. Isso é muito grave. Pode passar. E aí, por isso, a gente está tentando convencê-los, se vocês estão percebendo, a gente está tentando convencê-los da importância da notificação de várias formas. Ou porque ela é obrigatória, ou é porque o custo é muito elevado, ou é porque é mais barato investir em prevenção, ou porque está sobrecarregando o SUS, porque está sobrecarregando o pronto atendimento, a saúde pública municipal, enfim. Mas a notificação, ela é obrigatória? Já falamos várias vezes que sim. Onde está prevista, então, a obrigatoriedade dessas notificações? Pode passar. Lá no artigo 169 da CLT, ele fala que será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho comprovadas ou objeto de suspeita. Não precisa ter diagnóstico definitivo para notificar a doença do trabalho. Pode, a mera suspeita já gera a obrigatoriedade da comunicação. Pode passar. Além disso, lá nos artigos 7º e 8º da Lei 6.259 de 75, ela diz o quê? São de notificação compulsória às autoridades sanitárias, aqui a gente está falando de sinal existe, os casos suspeitos ou confirmados das doenças constantes da relação elaborada pelo Ministério da Saúde. Que relação é essa? Aquela que eu mostrei para vocês. Acidente grave, fatal, risco biológico, exposição à contaminação biológica, enfim.
profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos ou privados de saúde e de ensino, a notificação dos casos suspeitos ou confirmados lá daquela lista do Ministério da Saúde. Significa médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, profissionais da saúde, assim como os responsáveis pelas organizações e estabelecimentos públicos ou privados de saúde e de ensino. É compulsória, é obrigatória a notificação, tendo havido ou não a confirmação. É caso de confirmação ou objeto de suspeita. Tem que notificar, certo? Pode mudar. Além disso, lá no Código Penal, o Código Penal também tipifica essa conduta, ao prever o crime contra a saúde pública de omissão de notificação de doença. E lá no artigo 269 ele diz, desde 6 meses a 2 anos e multa. A conduta é, inclusive, crime. Pode passar. Além disso, a Resolução 2183 de 2018, que é de junho de 2018, do Conselho Federal de Medicina, ela determina que, isso que é muito interessante, eu chamo a atenção principalmente do CEDET, para o estabelecimento do nexo causal entre o transtorno da saúde e a atividade. Uma empresa avaliando condição, como é realizado esse trabalho, avaliando posto de trabalho, avaliando condições de trabalho, avaliando organização de trabalho, avaliando os dados epidemiológicos relacionados àquele KNAI daquela empresa? Não, não é comum. E isso é resolução do Conselho Federal de Medicina. Alguns fazem, mas é muito raro isso acontecer. Além disso, lá no artigo 3º, pode mudar, por favor? Lá no artigo 3º diz que os médicos do trabalho e demais médicos que atendem trabalhadores de empresas, independentemente da especialidade, devem atuar visando essencialmente a promoção da saúde e prevenção, conhecendo os processos produtivos e o ambiente de trabalho. O médico tem que dar conhecimento formal desses riscos ao empregador, aos trabalhadores, à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Isso é obrigação do médico. Ele tem, incisos 4º e 5º, que notificar formalmente o empregador da ocorrência ou da suspeita ou do acidente, determinando a emissão da CAT. E isso tem que constar lá no prontuário médico do trabalhador. Tem que determinar a emissão da CAT.